Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama A Fúria do Boitatá. O Boitatá, protetor das florestas e campos, é um personagem do folclore brasileiro. A lenda do Boitatá descreve esse personagem folclórico como uma grande serpente de fogo. Ele protege os animais e as matas das pessoas que lhe fazem mal, e principalmente que realizam queimadas nas florestas. Na narrativa folclórica, essa serpente pode se transformar num tronco em chamas, com o intuito de enganar e queimar os invasores e destruidores das matas. Acredita-se que a pessoa que olhar o Boitatá torna-se cega e louca. A lenda do Boitatá é uma das histórias que constitui o folclore brasileiro. Contudo, ela foi trazida para os indígenas na época da nossa colonização pelos portugueses. Portanto, o Boitatá não foi uma criação brasileira. Foram os padres jesuítas que contaram pela primeira vez sobre a cobra de fogo gigantesca. Boitatá é uma palavra de origem tupi-guarani, que significa cobra de fogo. Em uma densa mata, vivia uma comunidade que já há séculos convivia com lendas e mistérios do folclore brasileiro. Entre todas as criaturas míticas que povoavam a imaginação das pessoas, o temido Boitatá era o guardião das terras e protetor dos campos. Era uma época de secas intensas, e a terra que antes florescia com cores vivas e gramados verdes, agora se transformara em uma paleta de tons desbotados. Os moradores da comunidade, desesperados com suas colheitas minguando, começaram a procurar por soluções drásticas para sobreviver. Alguns homens, cegados pela ganância e pelo desespero, decidiram promover incêndios criminosos nos campos vizinhos, acreditando que tal ato traria a chuva tão esperada e salvaria suas plantações. Mas aquela escolha imprudente desencadearia a ira do Boitatá. Certa noite, enquanto a lua brilhava intensamente no céu estrelado, um estrondo ecoou pela região. Um clarão de fogo surgiu, assustando os moradores. E então eles viram o Boitatá, uma cobra de fogo com olhos brilhantes que emergiu das sombras da floresta. Seu corpo serpentino resplandecia com chamas ardentes e seus olhos lançavam faíscas ferozes. O Boitatá encarou os homens que haviam promovido o incêndio criminoso, lançando-lhes um olhar flamejante e deixando-os aterrorizados e enlouquecidos. Os moradores observavam em silêncio, temendo a ira da criatura lendária. O Boitatá assumiu a forma de um tronco em chamas, avançando em direção aos homens culpados. Sua presença era imponente e seu propósito era claro: punir aqueles que causavam danos aos campos e à natureza. Os homens tentaram fugir, mas não havia para onde correr. O Boitatá se movia com agilidade sobrenatural, cercando-os com seu corpo flamejante. Suas escamas emitiam um brilho intenso e os olhos luminosos observavam cada movimento dos homens, como se soubesse de suas intenções. Um a um, os homens foram caçados pela fúria do Boitatá. O tronco em chamas se transformava em uma serpente ardente e os olhos da criatura lançavam chamas mortais sobre aqueles que haviam desafiado a ordem natural das coisas. A comunidade inteira testemunhou a justiça do Boitatá. O ar estava impregnado com o cheiro de fumaça, e o brilho das chamas iluminava os campos. Os gritos angustiados dos homens se dissiparam no silêncio da noite. Quando a fúria do Boitatá finalmente se aplacou, a cobra de fogo desapareceu tão misteriosamente quanto havia surgido. Os moradores da comunidade, atônitos e aterrorizados, compreenderam a mensagem que a lenda do Boitatá queria transmitir.
A natureza era implacável com aqueles que causavam danos aos campos e florestas. A partir desse dia, a comunidade se comprometeu a proteger as terras e respeitar a natureza, entendendo que a ganância e o desespero não justificavam a destruição desenfreada do meio ambiente. A lenda do Boitatá permaneceu viva no coração dos moradores daquela comunidade, lembrando-os de que a natureza, por meio dessa criatura mitológica, estava sempre observando e que a fúria do Boitatá podia se manifestar contra aqueles que promoviam incêndios criminosos e desrespeitavam o equilíbrio da vida. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um e fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!